Desde que eu comprei o iPhone 15 Pro Max, eu venho numa saga muito louca de achar o SSD perfeito para usar nele, para fazer a gravação em ProRes log direto no SSD. Para quem não sabe, o iPhone 15 Pro e Pro Max permite fazer gravação direto via SSD, via USB-C, eles trocaram a porta USB-C. Tem um monte de vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso. Vou deixar aqui no card o principal de todos, que é o review completo que eu faço do iPhone e falo bastante sobre isso. Mas depois de muita procura, eu achei um que eu acho que é o perfeito, tá? Vou falar do pior para o melhor aqui para utilizar um por um para vocês, para ajudar vocês a decidirem aí qual SSD comprar para utilizar no iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max para gravar direto via USB-C aí no SSD. Então vamos lá. E aí, beleza? Fio Rocha aqui, eu sou especialista em produção de vídeo e apaixonado por tecnologia, então se você gosta desses assuntos, já considera se inscrever no canal e já deixa o seu like aí para dar aquela fortalecida. O like não custa nada, não demora nem um segundo, mas para mim tem um valor incalculável. Muito obrigado pelo seu like. Bom, vou começar aqui pelo normalzão mesmo, né? Esse aqui é o SanDisk. Esse é o modelo E30, que é o modelo mais basiquinho da SanDisk. Esse aqui tem 1 TB de armazenamento, ele é excelente, super rápido. A gente usa inclusive para guardar arquivo aqui, para editar. Só que esse SSD aqui, ele é normal, né? Qual que é o ponto negativo desse cara aqui para utilizar no iPhone 15 Pro e Pro Max? Basicamente o ponto negativo é que ele não é prático, né? Ele é um trambolhão, ó, ele fica, se for colocar aqui atrás do iPhone aqui, é metade do celular praticamente, e ele não tem nenhuma forma de fixação no iPhone, né? Então obrigatoriamente eu precisaria usar uma cage aqui para segurar ele, ou deixar ele pendurado, colocar uma dupla face aqui. Já vi uns caras fazendo umas gambiarra com clipe aqui, enfim. Não é prático, né? Não é legal de eu pegar e só utilizar ele, mas funciona normal, tá bom? Esse SSD, como qualquer outro SSD via USB-C, vai funcionar normal no iPhone. Ele só não é o mais prático. No começo, quando eu peguei o iPhone 15 Pro Max para testar, eu usei bastante ele e funciona muito bem novamente. Mas enfim, eu quero praticidade, eu quero um negócio que, pô, tirei do bolso aqui, já vou colocar aqui, já vou utilizar para eu gravar de forma prática e rápida. E aí tem um detalhe aqui que eu preciso falar. Eu sou um cara muito minimalista, eu gosto de carregar menos coisa possível. Eu vejo a galera colocando rig, colocando as coisas aqui, muito legal para quem gosta, etc, mas eu particularmente não gosto. Então, quanto menos coisa tiver aqui, eu só uso capinha no meu iPhone mesmo porque eu morro de medo de estragar um negócio que custou quase 10 mil reais. Se não fosse isso, nem usaria capinha, né? Então, eu não gosto de colocar várias coisas aqui para utilizar. Por isso que eu busquei um SSD o mais prático possível. E aí, nas minhas pesquisas, eu cheguei em um muito legal, que é o nosso segundo lugar aqui, que é o da Samsung. O da Samsung é esse pequenininho aqui, ó. Ele é muito legal, ele é muito prático, porque ele é muito pequenininho. Eu consigo utilizar ele normal, só colocando no iPhone, consigo utilizar com esse adaptador aí, inclusive. Outra coisa, tá, gente? Não se preocupem, todos os links eu vou colocar aqui na descrição, inclusive desse adaptador, que é um adaptador de 180 graus, que joga o SSD para trás aqui do iPhone. Fica super legal de você segurar, super ergonômico de você segurar. Legal. Pontos positivos: pequeno, rápido, muito prático. Qual que é o ponto negativo desse bonitinho aqui da Samsung? Ele não suporta a velocidade de gravação do 4K 60 FPS. Eu vou conseguir gravar de boa 4K 30, 4K 24, Full HD 24, 30 e 60 FPS também. Mas quando eu coloco para gravar em 4K 60 FPS, que é o que a gente mais quer, na verdade, quando a gente quer utilizar um SSD aqui, porque é o que gasta mais memória, enfim, a gente ficar tranquilo com o armazenamento, é o 4K 60 e, infelizmente, ele não tem velocidade suficiente para gravar 4K 60. Ele grava alguns segundos, mas eu notei duas coisinhas. Primeiro, eu noto drop frame, então depois de alguns segundos a imagem começa a dar umas travadinhas, e noto também que às vezes ele simplesmente não grava, ele trava e ele esquenta muito também. Então, se você quer gravar 4K 24, 4K 30 e etc, não quer se preocupar com o armazenamento, esse carinha aqui, por exemplo, ele tem 252 GB, ele é bem legal, funciona muito bem. Agora, para 4K 60, para fazer slow motion, eu descartei porque, infelizmente, não vai servir. Ele me serve como um mini pendrive hoje em dia, eu deixo guardado aqui e eu uso bastante ele para isso. E aí eu continuei procurando e eu achei esse cara aqui, ó, que é, na verdade, uma case de SSD NVMe 2230. A gente tem o SSD NVMe
que é uma unidade de armazenamento compridinha, parece uma memória RAM, e tem o SSD NVMe 2230, que é basicamente a mesma coisa, só que ele tem aí 1/4 do tamanho, mais ou menos, 1/3, 1/4 do tamanho, e aí a gente abre isso aqui e coloca esse chip aqui dentro. E aí tem vários tipos de enclosure, que eles falam, né? Que é uma case para você colocar SSD dentro. Tem vários tipos, vários tamanhos, vários jeitos, de várias marcas. Nas minhas pesquisas, a que eu achei mais interessante, que eu achei mais legal, que mais se encaixava na minha necessidade, foi esse aqui. Por quê? Ele já é direto aqui o plug USB. Então ele ia funcionar basicamente igual o da Samsung ali, só que um pouquinho maior, claro. E aí a minha experiência é que ele tivesse velocidade suficiente para gravar o 4K 60. E ele tem velocidade suficiente para gravar o 4K 60. Ele funcionou normal, consegui colocar aqui, uso o adaptador para colocar ele para trás também. Qual que foi o problema que eu encontrei nesse carinha aqui? Ele esquenta para essa palavra aí que você pensou. Esquenta do nível de eu chegar a queimar as pontas do meu dedo no momento que eu fui pegar ele para manusear, para colocar no computador, etc. Eu não consegui medir, mas assim, eu deve ter chegado acima de 100 graus Celsius aqui facilmente. Queimou a minha mão, então eu fiquei preocupado até, porque isso deve danificar de alguma forma até a entrada USB-C aqui, de tanto que esquenta, né? Então, é legal, é prático, é ergonômico, é rápido, funciona muito bem para gravar 4K 60, gravei bastante nele, o problema é que esquenta demais. E aí eu descartei esse aqui também e fui procurar outra alternativa com a mesma proposta, só que uma case que não esquentasse, né? Pesquisei, e aqui vai o nosso próximo candidato, que foi um que faz exatamente a mesma coisa e não esquenta. Aliás, esquenta sim, tá? Esse aqui é da Higibits. Ele esquenta, não tem como não esquentar, né? Mas não esquenta a ponto de queimar a mão. Esquenta normal, que tem que esquentar um armazenamento dessa velocidade, dessa magnitude aqui. É muito legal é que ele parece um chaveiro aqui. Eu não confio muito bem nisso aqui, porque isso aqui é só o encaixe do cabo, né? Ele vem com um cabo USB-C aqui, e ele vem com essa capinha de borracha que é muito legal aqui para proteger ele, e de modo geral ele funciona muito bem. Também é para SSD NVMe 2230, e a gente abre ele aqui, coloca uma pastinha térmica que vem junto com ele na caixa, e aí a gente coloca o chip aqui dentro e ele vai funcionar. Cara, esse aqui foi o perfeito para mim. Funcionou muito bem, esquentou normal, nada além do normal, gravou todos os modos, gravou em 4K 60, eu fiz um teste, eu gravei 4K 60 até zerar a memória, que eu tenho, o meu SSD NVMe 2230 é de 512 GB, dá para gravar ali mais ou menos uns 40 minutos de 4K 60. Obviamente eu não sou doido de gravar tudo isso direto em 4K 60, 4K 60 a gente vai fazer ali takes pequenos para fazer câmera lenta, normalmente para gravações longas assim a gente usa o 4K 24, mas eu quis fazer esse teste para colocar ele realmente no limite, para ver até onde ele ia gravar sem parar, sem travar de vez ou esquentar muito. Zerou a memória, gravou mais de 40 minutos e não esquentou a ponto de eu me preocupar. Esquentou normal, que tem que esquentar mesmo, e não parou de gravar. Foi até o final. Então, esse foi o perfeito, entre aspas. Por que que esse não é o mais perfeito de todos para mim? O defeito dele, que na verdade é o único defeito que eu encontrei, é que ele não tem o pinguelo aqui, né? Ele não tem já o plug USB-C. Ele é USB-C fêmea, então obrigatoriamente eu preciso usar o cabo e ele fica pendurado aqui. Ergonomicamente, não é o mais perfeito para se utilizar. Novamente, eu precisaria fazer alguma gambiarra aqui para fixar ele, tá? Mas eu não tinha encontrado nenhum outro que superasse ele. Todas as características que eu falei anteriormente, de não esquentar, de deixar gravar sem problema, o único que passou em todos os testes foi esse, ele só não passou no teste da ergonomia. Novamente, eu sou chato com isso, eu gosto muito de minimalismo e não gosto de ficar fazendo gambiarra. Então, não estava 100% aprovado para mim por conta disso, tá? 99% aprovado. Mas aí eu pesquisei, não achei nada. Até que do nada, zapeando lá no Instagram, me apareceu esta belezinha aqui, ó. Esse aqui é o Charge Disk. Olha que coisinha linda, pessoal. Esse chaveirinho aqui eu confio, porque ele não solta fácil aqui, ó, só se eu forçar muito para quebrar ele, né? Mas não solta fácil. E apesar dele ter esse cabo aqui, o cabo ele tem um lado macho e um lado fêmea, porque eu não preciso do cabo para utilizar. Como eu gosto muito de minimalismo, novamente, eu não uso essa caixinha aqui, eu deixo ele fora da caixinha. E ele tem algumas características muito interessantes.
Primeiro, ele é muito pequenininho aqui e eu consigo plugar ele direto no iPhone, então eu coloco ele direto aqui, consigo usar o adaptador aqui 180 graus para trás também. E o mais legal de tudo é que ele tem um cooler aqui, gente. Ele tem uma ventoinha, vê se dá para ouvir aí. Ele tem um cooler. Eu achei isso aqui fantástico. E ele é transparente, que ele é bonitão, dá pra ver o SSD dentro dele aqui. E aí esse aqui passou em absolutamente todos os testes que eu fiz. Teste de velocidade para gravar em 4K 60, gravou 4K 60 sem esquentar a ponto de eu me preocupar, esquentou normal mesmo, mas o cooler que ele tem aqui arrefece o suficiente para ele não queimar o meu dedo quando eu pegar nele, então esquenta o comum de se esquentar um SSD. E eu fiz o teste também, o teste extremo que eu tinha feito com o outro da Hagibits, que foi deixar gravando direto em 4K 60, e ele gravou também mais de 40 minutos sem problema nenhum, então passou no teste extremo. Em primeiro lugar então da nossa lista, o vencedor aqui do melhor SSD para se utilizar no iPhone 15 Pro Max foi esse carinha aqui, tá? Ele, por enquanto, está sendo o meu SSD principal para gravar no iPhone 15 Pro Max. Novamente, vou deixar os links aí para vocês adquirirem, se vocês quiserem aí, tanto da case, né? Porque esse aqui é uma case também, você precisa colocar o SSD NVMe 2230 aqui dentro, mas também vou deixar o link do SSD NVMe 2230 para você plugar aqui, tá? Então, esse é o vencedor da nossa lista. Mas, antes de finalizar o vídeo, eu preciso que você deixe o seu like aí se você não deixou. E se você gostou do vídeo, se você gosta desses assuntos, considere se inscrever no canal também, que você não vai se arrepender. Eu tô sempre postando coisas interessantes aqui sobre tecnologia e produção de vídeo. E assim, eu já falei todo da lista aqui que eu testei, que eu peguei na mão, que eu fiz os testes aqui ao extremo, etc. Eu acho que o melhor de todos, novamente, é o Charge Disk, mas eu acabei de comprar outro, na verdade. Eu só não tá nesse vídeo aqui porque ele ainda não chegou, que foi esse bonitão aí, ó. Olha que legal. Ele gruda no ímã do MagSafe do iPhone, ele tem esse cabo já próprio para você colocar ele 180 graus, não precisa de adaptador. E o mais legal de tudo é que ele também tem uma entrada USB PD, né? Power Delivery, que é para eu carregar o iPhone enquanto eu gravo via SSD. Eu só não vou recomendar ele 100% porque eu não peguei ele na mão, não testei, principalmente durante o carregamento, porque a gente sabe que durante o carregamento pode esquentar. Será que ele não vai esquentar durante o carregamento? Se ele esquentar durante o carregamento, pelo menos se ele não esquentar enquanto eu não estiver carregando, já tá legal. Se ele suportar os testes de extremos aqui de 4K 60, etc, pô, pra mim vai ser o perfeito, porque eu coloco no MagSafe ali, coloco o cabo, super ergonômico e super prático de utilizar. Só não tá nesse vídeo porque ele não chegou ainda, mas se você quiser um review desse SSD, deixa aqui nos comentários e, obviamente, se inscreve no canal para quando ele chegar aqui eu fazer um teste aqui, fazer um review para vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado aí na decisão de comprar um SSD para o seu iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Quem tiver dúvida aí se dá para usar esses SSDs no iPhone 14 e o anterior, não dá, tá, gente? Nem Android, pelo menos por enquanto, o único smartphone que suporta gravação direto via SSD no USB-C é o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, infelizmente, né? Vamos esperar que nos próximos lançamentos aí essa situação mude, tá bom? Por enquanto é isso, gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.